Olha aí o movimento acontecendo aí. Você tem a nova posição, né? Deixa eu tirar o gráfico daqui. Vocês conseguem ver que o preço está limitado dentro dessa compra, dessa venda, quero dizer? Sim. Certo? Sim. Limite do preço é o quê? A última ação da compra está aqui e você não tem mais nada. E o preço fez o quê? Fechou. Não teve nenhuma nova alta, né? Não teve nenhuma nova alta, nenhum registro contabilizado além disso aqui. Isso além dele é isso mesmo. Quando o preço fecha, 2 vezes, mano, acabou, é put. É, isso eu já fiquei ligado mesmo. Porque o preço está limitado aqui. Isso aqui é um nível. Isso aqui é um nível. Daqui para frente é só venda. Só por causa dessas 2 limitações de preço aqui. Ó. O preço se limitou aqui. Você tem a última nova alta aqui, né? E tem um registro de alta da vela de venda. Pode pôr uma linha ali, meu cara. Enquanto a compra não passar dali, o preço cai. E as outras compras que vierem e não alcançar a última compra, deixando uma nova alta, o preço vai caindo. Essa compra agora passa a defender o movimento. Ela foi rompida. Essa posição agora defende o movimento. O preço está dentro dela, vai embora. Esse registro de baixo cria um outro novo nível abaixo desse. Rompeu, se confirmou. Tem que ir embora para venda. Deixa eu pegar essa velhinha aqui. Tem que ir embora para venda. Eu já tinha dado put anteriormente aí. Tinha. Pagou. E aí aqui a gente tem umas confirmaçãozinhas que eu gosto de usar bastante. O preço que rompe tem nova baixa, tá? Esse preço aqui, ó, tá defendendo a venda agora. Nos 10 segundos funciona do mesmo jeito, pai. Do mesmo jeitinho. Os 10 nunca estudei nos 10. Funciona do mesmo jeitinho. Vamos ver o que vai acontecer aí. A taxa de defesa de venda é aqui, ó. Meu put seria aqui. Eu peguei no lugar que eu deveria ter pego. A minha leitura é essa. Uhum. Tá? Vou falar umas coisas para vocês ficarem ligeiros nesses lotes, tá? Vocês entenderam o nível certinho? Sim. Você entendeu essa leitura, Rogério? Sim, sim. O que a gente tem que ver para evitar o loss, tá? Se esse preço estiver dentro de um preço de compra, é por isso que esse preço veio até aqui, nessa linha onde ele está marcado. Se esse preço aqui, que é a nossa confirmação, estiver desinstalando por uma posição de compra que tem continuação, é por isso que esse preço subiu. Senão, esse preço tinha que voltar aqui. Ó, TC, no gráfico, deve estar tudo longe do preço. Mas, está lá embaixo marcado, né? É sempre bom você operar com referências passadas. Por isso que é bom você pegar o preço nesse nível aqui, ó. Tem que ter referência passada, porque se o preço faz essa desinstalação no fundo, ele projeta. É por isso que ele está projetando a compra até aqui em cima. Porque ele desinstalou. A gente vai falar disso em projeção. Instalou num comando aí, né? É, meu cara. Está defendendo um nível aqui atrás do preço, no gráfico, né? É. Num tempo maior, a gente conseguiria ver. Tá? Então, sempre busca referência. Agora a gente já tem referência do preço trabalhado aqui, ó. Certo? Olha como ele se manteve acima da vela que fez o rompimento da área toda aí, subiu de novo, ó. Isso, Ele tem que continuar subindo aqui. isso.
Vou falar uma coisa para vocês usarem como confluência, tá? Desinstalação e transferência por impulsão de movimento. Não importa se vai dar uma vela de final de taxa única ou não. Se você tiver um primeiro registro fazendo transferência ou um primeiro registro desinstalando, esse preço causa impulsão para causar o segundo. Usa isso como confluência, tá? Repete aí. Se você tiver uma transferência ou uma desinstalação na vela de compra, você tem uma confluência de impulsão de movimento para gerar mais uma vela de movimento de compra. Transferência e desinstalação tem que ser no primeiro nível, taxa dividida. Vocês sabem que transferência e desinstalação a gente usa nas taxas do preço, certo? Sim. Então, você tem que entender que toda a taxa de preço a gente pode ter transferência e desinstalação. Eu uso como confluência isso aí, quando ela faz uma vela de venda, e aí o preço, a vela ela vai lá, e ela transfere ou desinstala, ou faz uma transferência numa vela de força ou num comando que seja, Uhum. aí eu dou continuação na próxima vela. É uma confluência a É mais uma para dar confluência continuação. forte. É. Isso. É por isso que às vezes você tem falso rompimento e não tem. Ah, a vela rompeu, vai continuar. Não vai. Porque você não tem confluência de continuação, de impulsão no movimento ali. A gente fala confluência de continuação de movimento e impulsão para tentar entender o gráfico. É que, na verdade, tem um comprador posicionado ali que ele está com a compra injetada 2, 3 posições acima. É por isso que o preço faz projeção. Por isso que quando o preço pega numa taxa certa no final, no começo de um lote, ele vai até lá em cima. Depois a gente vai falar de projeção. Vocês vão ver como que é lindo também. Eu só consigo ver isso e conseguia ver isso, conseguir ver isso, vendo esses lotes, porque você tem que dominar o movimento. Seja fiel ao operacional. Certo, Rogério? Mesmo tendo os Certo. lotezinhos aí. Domina essa leitura do movimento. Vamos pegar aqui. Essa vela aqui rompeu. Essa vela aqui rompeu, né? Uhum. O preço rompeu ela agora. Vamos ver o que o C vai fazer aí. Ou seja, ele se limitou aqui, ó. Era para ter dado uma compra. Na verdade, deu uma compra lá embaixo e voltou, né? Voltou, é. Ó. Não rompeu. Aqui você tem confluência para cá, o quê? Na estrutura, agora rompeu, filha de Deus. Na estrutura de 15 segundos, você opera para onde o preço tem que retornar quando ele não rompe, tá? Vai ser sempre na macro, ó, na micro, no preço que você pegar. Essa posição aqui rompeu aqui, tá? Essa aqui rompeu. Ela retraiu aqui dentro. Desculpa a leitura, peraí. Aqui seria o nosso A, aqui seria o nosso B. O C se manteve adentro. Era para... Eu daria cal aqui. No nosso ABC, tá? A gente tem que entender a formação dos preços para cá também. Mas tem que dominar essa leitura do ABC, certo, Jacques? O Jacques já está afiado. É isso aí, ó. Acontecendo de novo aí o rompimento. Isso. Nos 15 segundos, Rogério, você vai pegar duas coisas, tá? Esses níveis que a gente aprendeu, né? O ABC Uhum. lá que a gente aprendeu. O movimento tem que fazer isso daqui, ó. A gente chama isso aqui de estruturais.
tá? Ou desculpa, de estrutura. O gráfico se movimenta através de duas estruturas. Movimento N e movimento raio. Independentemente de onde ele for, ele vai descer, fazer um pullback, a defesa vai jogar o preço para baixo para ele ter que romper. Ou ele vai subir, fazer um pullback, a defesa tem que jogar o preço para cima para ele romper. Tá? Ok. Quando esse pullback aqui acontece debaixo de um nível, o preço desce. Se você conseguir ver isso aqui, ó, o preço sobe, desce. Tá? Você consegue ver que aqui a gente tem um nível, né? Sim. O preço desce, sobe. Aonde que ele subiu? Abaixo do nível. Ele tem que fazer o quê? Olha o que ele está fazendo aí agora aí, ó. Né, ficou abaixo do nível, né? Isso. Você tem que identificar. Se você somar o nível, tá? Com o movimento ABC, você vai ser assertivo demais. Uhum. Mano, tem hora que eu consigo pegar 18, 19 sequências assim, ó. Eu vejo nós. Caramba, eu não vi isso aqui. Pega outra. Pronto, vai. Só em taxinha de $50. Nem Nesse precisa de caso, o muito. que ele está fazendo agora de forma macro aí é o raio que você falou, né? Ele Aqui, ficou abaixo daquele nível lá isso, desse nível anterior aí, ó. Ele subiu, desceu. desceu, rompeu e... Agora ele está onde? Dentro da compra que faz a estrutura para compra. Para compra, para subir o preço. Você lembra, um tempo atrás, Henrique, comecinho do mês passado, que a gente falou disso? Agora Lembro, ele sim. está voltando para o nível, tá? Isso, eu lembro. Ó, tudo bem, o raio veio aqui. Na verdade, tem uma perninha dele aqui, né? Se ele se manter no nível, o preço tem que subir por causa Subir. do raio, tá? Isso. Se ele romper com o comando, ele vai voltar a fazer essa pernada do raio e o preço tem que Uhum. vir até na venda. Eu dei um put lá em cima, porque ele não teve nova alta. Aqui, Isso, bem aí em cima mesmo. Deu loja. Bem na minha taxa por um pico. outra coisa, tá? Vou mostrar para vocês também uma coisa sobre níveis aqui, baseado nessa entrada aqui. Você tem um nível aqui, certo? Sim. Vocês estão me acompanhando aí? Tô. Vocês têm um nível aqui. Aqui abaixo é um trabalho de venda, certo? Certo. Isso daqui você pode usar como confluência, tá? O preço rompe o nível, sai do nível. Ele rompe o nível de novo, não faz trabalho no nível, ele rompe. Quando ele volta para o nível com nova baixa, ele tem que continuar fazendo trabalho no nível, Uhum. tá? Ele tem que ficar abaixo do nível, mano. Só tá dando nós aí por causa de uma porrada de gap, mas em M1 você vai pegar muito isso, velho. Esse preço tem que vir trabalhar a venda. Ele, quando ele faz pullback dentro do nível, ele tem que fazer a continuação de uma estrutura maior, tá? A estrutura maior que ele está fazendo do nível aqui, ó, é de raio. Ele tem que jogar para baixo. Ele não está passando dos topos. Não está passando dos topos. O preço tem que descer. Você tem que ver duas coisas na tua cabeça: os níveis, essas velas que formam a estrutura e o rompimento de um nível. O preço tem que descer quando ele Olha, fica nesse movimento. isso, agora que ela chegou na vela que fez o rompimento mais próximo, agora ainda inspirou o preço, só como desceu bonito. Quando Na tem venda. esses gaps assim, Na ó, venda. e quando tem esses gaps assim, é até um gatilho, vou te falar a verdade. Porque os gaps é impulsão de preço, é falta de contabilização. Aí depois o preço desce contabilizando tudo, mano.
Uhum. Mano, e é tão gostoso esse movimento aqui, porque antes eu vou te falar, eu tinha meio que receio, assim, não, eu vi esse movimento, tá, só que eu treinava muito, mas muito mesmo em conta dele, hoje eu vou para conta real. Não dá receio, tá ligado? Você vai, entendi. Você toma aquele loss prazeroso, mano, mas você já espera o win já, pô. Verdade. Vocês entenderam esse movimento aí? A gente vai Perfeitamente. aprofundar mais disso. Eu vou rever essa aula e vou ver o que eu posso explicar mais aprofundado para vocês, porque isso aqui, mano, é muito top. Isso é show demais, moço. Você tá doido. É, isso Eu é gosto. lindo demais. Tá E o doido, lindo é que também isso aqui gosto. você pode operar no Forex, tá? É. Aqui você pode operar no Forex. Você tem que ver um negócio, ó. Olha, olha que lindo. Vocês estão vendo essa estrutura aqui, ó? Estão vendo? Uhum. Deixa eu pausar essa tela aqui, tá? Isso aqui é cíclico, tá? Isso aqui acontece no mercado a toda hora. Pega essa visão aí, Rogério. Eu quero que você Beleza. volta logo pro Brasil, meu cara. Nossa, eu falei pro Henrique aí, eu tô louquinho para aprender isso aqui para mim ir embora. Vocês estão vendo isso aqui, ó? Sim. Numa forma macro, você está vendo isso aqui? Tô vendo o rompimento aí. Tá vendo que aqui é o nível? Positivo. Vocês entendem que aqui é o nível, né? Primeiro registro aqui, ó. Certo? Uhum. Quando fizer rompimento do nível, aqui dentro tem uma estrutura, tá? Um raio. Vocês conseguem ver um raio aqui ou não? Depois do preço de compra tem a vez da venda. O preço subiu só até aqui e desceu. Tá vendo isso? Uhum. Eu uso isso como confluência de movimento. Não conectou. Se não conectou, mano, se o segundo movimento da estrutura não conectou, você pode ser de put lindo. Tá? Beleza. Ó. Primeiro registro, né? Aqui, não é? Sim. Ó, o preço desceu. Se você for olhar, tá? Conectou ou não? Não. Então você sabe que essa aqui é a segunda perna do movimento. Se ela é a segunda pernada do movimento e o corpo da compra ficou abaixo do primeiro topo que formou o movimento, você vai ter o quê? Um raio ou não? Sim. Mano, Positivo. hã? Positivo, é isso mesmo, né? Se você tiver a conclusão, mano, dos movimentos, você opera nessas três pernas aqui, ó. Só que o mais lindo é, imagina você colocando aquilo que a gente falou, das velas que faz rompimento do nível, o preço está dentro, confluência. Certo ou não? Uhum. Ela foi dentro da vela que fez o rompimento, né? Isso. E se nós fizer o ABC, será que vale ali também ou não? Espera aí, onde que nós estávamos? Vale. Onde que a gente estava aqui? Estava aqui mesmo, né? Nível, né? O nosso B, preço C se limitou dentro da venda. Mais uma confluência. E quer uma confluência maior ainda? Deixa eu colocar uma linha nesse pavio aqui. Esse preço aqui desinstalou no primeiro registro que defende a venda. Se o primeiro registro defender a venda e ele desinstalar, vocês viram o doji ali já? Não? Eu gosto de ver uma vela da mesma cor. Quando esse preço sobe, tá? Isso aqui é uma confluência top demais. Presta atenção nisso aqui. Isso aqui você consegue ver muito no gráfico, você tem que ter cenário. Quando esse preço sobe, tentando romper a vela que traz o preço para o nível e ele se desinstala com o vendedor se posicionando para venda, né? Se for para compra, a mesma coisa.
você tem mais uma confluência de que esse movimento será de queda. E o movimento será de queda porque o vendedor está defendendo tão forte essa taxa aqui que ele vai jogar o preço para baixo da mínima que ele defendeu. Ele desinstalou aqui, tá? E abriu uma nova posição. Daqui para baixo, o vendedor vai defender forte. Quando você tiver uma transferência aqui, é put com a banca inteira. Vocês entenderam isso aí ou não? Uhum. Top. E outra confluência que eu uso também, se essa vela de compra, ela trava nessa nova baixa aí, ó, que é a última vela da venda aí, ó, que Qual? tem se tiver um paviozinho, Qual? Essa? não, a outra, a nova baixa que for isso aí. Essa compra, ela não se conectar, mas ela travar nessa nova baixa daí, aí o preço despenca mesmo bonito. É domínio, né? Isso. Treina a ver isso, Rogério, em 15 segundos, tá? Uhum. Fica treinando. Você não opera na conta real ainda não, né? Ou opera? Não, não, ainda não. Então, eu te peço, mano, treine por uns 3 meses, 15 segundos. Que na hora que você for para 1 minuto, você vai ver a diferença, você vai ver a vela, assim, o gráfico vai falar o que tá falando para você aí. Pode entrar de Uhum. cal aqui, garoto. Entra de cal. Opa, calma, calma. Não, não, espera aí. Isso, calma. Bonitinho. Velho, eu não sei se é porque eu já vi tanto gráfico que tem hora que o movimento tá acontecendo assim, ó, só entra. Entendeu? Já tá no automático, né? É, tem hora que eu, graças a Deus, mano, eu tô feliz pra caramba comigo operando. Eu tomo uns dóis muito tonto, velho. Muito tonto mesmo, mas eu fico feliz demais. Domingo, essa semana ainda não fiz grana, não, mas domingo passado eu fiz 3.000 reais, mano. Essa semana eu fiz conta, mas fiz grana, mas na conta da mãe do meu filho lá. Então, é dela. Mas dá para operar tranquilo, você não precisa fazer soros. Eu, pelo menos, não faço soros. É Mas se verdade. fizer também, você faz, consegue acertar de boa. Eu só gerencio 30%. E a minha sessão é 2 lotes. Se eu entrar, tomar 2 lotes, parei. 1 lote de cara, eu já saio. Vou para demo. Outra coisa que eu vou te mostrar aqui, tá, Rogério? Sim. Lembrei de falar uma coisa aqui para você aqui. A gente está falando de mecânica, certo? Certo. Vamos fazer aqui um. Quantas taxas tem esse preço aqui? Todos. Quantas taxas tem esse preço aqui? Tem, tem 3. Esse, 2. esse. 4. Certo.
Presta atenção nisso aqui que você vai ver que é lindo. Você vai entender o gap, você vai querer operar só gap. Você viu que o preço deu um gap ali e eu coloquei uma linha, deu uma desinstalação na taxa do gap? Não percebi, não. Depois eu vou mostrar para você. Eu lembrei de falar isso porque eu vi isso agora. Isso é coisa que está na minha cabeça tem muito tempo. Eu sempre vejo e uso, mas eu nunca falei disso, eu acho. Aí você vai usar de confluência dentro dessa leitura. ABC mais confirmação de nível, tá? A gente falou da confirmação do nível, não falou? Quando o preço rompe, a Uhum. vela se mantém embaixo. Sim. Pratique isso aí, mano. Manda para mim. Eu quero que você tenha essa visão aí do ABC e confirmação de nível. Na hora que você identificar isso daí, você vai ver como que é top. Mas em 15 segundos, só marcação, tá? Se você quiser operar 1 minuto, beleza. Mas eu quero que você treina a limitação do preço e as velas de rompimento que se confirmam. E a partir dela o preço continua. Ou um falso Uhum. rompimento que volta para dentro do nível. Eu preciso que você identifique isso daí. Se você identificar isso daí, você vai ver como que é lindo para a gente poder pegar a próxima vela. E em 15 segundos a gente não pega a vela, a gente pega o movimento do preço, Uhum. né? Se o preço rompe o nível e se confirma abaixo dele, ele vai se manter trabalhando, fazendo a venda. Aí quando dá a compra, você pega a venda. Ou quando você tem projeção futura e tem uma máxima, você sabe que o preço vai buscar. Depois a gente vai entender isso daí também. Correto. Então, esse preço tem 2 taxas, esse preço tem 3, né? A gente tem o doji, tá? Deixa eu ver aqui, peraí. A gente tem o doji, né? Que isso, peraí. A gente tem o doji. Ou tem o doji também assim, né? Mas não importa, doji é doji. Certo? Uhum. Em questão de taxa, quantas taxas tem o doji? O Doji, ele tem taxa na abertura, na máxima, na mínima. Você consegue ver isso aqui, pai? Henrique? Henrique tá aí ainda não, né? Você Tá consegue sim. ver aí, Jato? Eu consigo ver. Então, a gente tem preço de 2, 3, 4 taxas, né? E cada taxa dessa se torna uma defesa para nós, né? Uhum. E quando você tem o gap? Quando você tem um gap, você tem uma Não dor de tem taxa. cabeça. Quando você tem um gap, você tem uma taxa única de defesa. Ou o preço vai trabalhar acima dela ou abaixo dela. Você considera o preço que trabalha no gap como um preço startado de movimento, a posição de defesa. Se acontecer o gap, meu amigo, quando o preço romper para cima, ele continua, e se ele romper para baixo, ele tem que fazer venda. A zona do gap é forte demais, é demais, demais, demais mesmo. Nesse caso, ele rompeu para baixo do gap. E a gente tem uma nova baixa aqui. O preço tem que... Mano, o gap é lindo demais, porque ele é um limitador também de nível. Opa! Ele é também um limitador de nível, tá? É o mesmo movimento, velho, é a mesma coisa. Depois a gente vai praticar o tempo certo de dar entrada, tá? Se ele fez um falso rompimento, ele vai continuar na compra. Tá vendo que é a mesma leitura? Ele faz um falso rompimento do gap, continua na compra. Se ele se confirmar abaixo aqui, ó, para mim aqui já ia continuar por causa do comando, tá? Uhum. Mas se ele faz um falso rompimento, ele pega, retorna e defende na compra. Aqui tem uma vela de confirmação. Ó. Retornou, confirmou acima, ele continua na compra. Seria legal se você pegar uma confirmação de venda que parou aqui embaixo desse nível, do gap. O gap é um nível de mercado também. Tá? Sim. Então, quando você tem um nível de mercado, você tem uma posição startada. Posição A, posição B, posição C. Se o preço romper a posição C, você tem uma continuação.
Movimento. Movimento, tá? Gap. Peraí, eu queria pôr uma cor preta. Mano, tá dando uns lógicos eu explicando assim, mas pega isso daqui, velho. Pega isso daqui. Que a gente vai ver as confirmações, tá? Eu preciso te explicar. Depois a gente vai falar de confirmação e gatilho. Só que para isso a gente Correto. precisa ter essa leitura, tá? Beleza. Entende os Aham. limitadores de nível, beleza, Henrique? Henrique também, o Jax, que a gente Beleza, vai, Opa, não, de boa. que a gente vai olha focar aqui, nisso daqui. motivo. Não importa com Lois, não. Não importa com Lois. Eu preciso que você pegue essa leitura. E pegue, preço subiu, né? Pega a estrutura, tá? Começou aonde? Acima do gap. Preço rompeu. Pega a estrutura. Pelo desenho da estrutura, aqui ia dar uma vela de compra mesmo. Porque o preço Ela tem que vai se buscar aquele confirmar. fundo lá em cima. Já tá chegando lá, ó. Se aqui é o começo do movimento, ó, essa vela aqui já confirmou para nós que é cauda aqui para cima, Uhum. tá? Vocês conseguem ver a mesma coisa de tudo que eu expliquei ou não? Sim, 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 com certeza, sim. Tá? Vê também o limite do gap. O limite do gap é um limitador de nível, tanto para compra quanto para venda. Olha que lindo, olha como tá subindo, tá maluco, velho. Outra coisa que eu preciso te falar, Rogério, isso daqui, ó, o preço está trabalhando numa zona de liquidez forte. Por quê? Tá vendo que aqui a gente tem o número da corretora? Número Uhum. redondo, aqueles números redondos que a gente fala. Você sabe trabalhar com número redondo? Não sei como que você trabalha. Não, eu eu conheço, já ouvi falar muito, mas eu nunca dei atenção para isso, não. Para operar, não. A única confluência de números redondos que eu uso é a seguinte, eu acho que eu já falei com o Jacques e com o Henrique também. Às vezes eu deixo em tela escura que eu enxergo eles melhor, entendeu? Olha o pulo do gato aí. Eu tô deixando na escura também, tô começando a enxergar melhor com a Eu tela. enxergo melhor essas linhas aqui, ó. Hum. Gráfico parado. A nova posição que sai de um rompimento de um preço fechado, tá? De um número redondo, defende um movimento. Você tem uma nova posição de venda aqui, tá? A nova posição de venda vai defender o movimento de venda, porque aqui, ó, é zona de liquidez. Essa posição aqui, ó, se ela for rompida, o preço vai seguir para compra, tá? Se tem uma nova posição aqui, essa nova posição defendeu a venda. Essa zona de posição de defesa de venda aqui, ó, tá na zona de liquidez. É um número redondo. Por que zona de liquidez do número redondo? Porque é mais fácil de negociar os volumes, entendeu? Os contratos do volume. Então, é onde tem muito mais dinheiro do que em qualquer outra parte do gráfico. Desce, Uhum. abençoada. Tem que descer essa velhinha aí. Aqui, ó, na próxima ela desce. Ela tem que trabalhar na venda. Isso aqui é zona de venda, mano. É zona de venda aqui por causa dessa vela aqui, ó. Começa a reparar isso também, tá? E se você reparar, você vai ver que ela vai fazer um movimento assim. Nossa, agora desceu, ó. Esse movimento está previsto desde aqui, por causa dessa formação aqui. Tá vendo a minha tela aí? Minha Sim. marcação? Deixa eu pegar uma marcação. Mano, tem umas informações importantes aqui, velho. Se você pegar isso aqui tudo, você vai ver que é lindo, lindo, lindo. Como que funciona. Depois a gente vai falar do tempo de entrada, tá? Aqui, ó. De 30 e 45. Certo? Se você tivesse Beleza. entrado para 45 nessa confirmação, o preço tinha descido.
E de 30 também é quando são formadas 4 velas. 45, 6, né? Eu tenho tudo isso anotado, velho. Como que a gente vai entrar? Eu preciso que vocês peguem esse movimento, tá? É porque o tempo de entrada é importante, porque senão você pegar no ponto errado, na taxa Sim. errada, leva o Sim. loss. Você acerta a análise e leva a loss por causa da taxa. Isso. Então, ó, zona de liquidez, né? Número redondo aqui, taxa de número redondo. Você vê que o preço rompeu, fez um falso rompimento e tem uma nova posição. O preço se segurou dentro dela, mano. O preço está limitado aqui, ó. Para ela fazer esse trabalho aqui, só ela ir fazendo isso mesmo, entrando em gap, caindo na projeção por desinstalação ou transferência de uma posição passada. Tá vendo? Consegue ver aqui ou não? Mas também aqui está limitado, é por isso que o preço desce de novo. Mas se ele não tivesse, ele só subiu por causa da posição de defesa da compra. Posição de defesa da compra veio aqui, se estopou, né? E o preço cai de novo. Tudo por causa de uma nova posição que está numa zona de liquidez, poço de liquidez que a gente chama, né? E se essa posição aqui tinha a força do movimento para defender para venda, quando ela for rompida, o movimento vai se defender também. A partir daqui, você tem uma nova defesa para venda por causa dessa posição que começou lá na zona de liquidez lá. Cara, muita informação. Esse cara vai ser estopado só nas defesas aqui de cima, meu cara. E eu imagino que esteja nesse comando aqui, ó. Se aqui tivesse o Big Play, eu diria que o Big Play está aqui, ó. Ele vai trabalhar o preço de venda até aqui. Foi aonde que ele injetou muito dinheiro aí, hein? Isso. Ele não vai oferecer escapada aí, não. E será que tem um número redondo ali perto? Tem nada, né? Outro aqui tá aí, ó. Olha aí. Rompe, e o que ele faz? Abre